Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, gente. Trazei um pouquinho porque fui fazer meu café. Tava fazendo meu cafezinho. E aí, como é que vocês estão? Vou colocar uma musiquinha aqui. Como vocês estão nesse feriado? Tá. Todo mundo belezinha? Quem tá aqui tá participando do desafio? Quem tá aqui na live que tá participando do desafio? Bom dia, primeira dama de São Paulo. Será, gente? Será que vai ser esse negócio? Tô torcendo que sim, né? Quem me acompanha aí desde quanto que foi o ano da política de presidente? Foi 2022, 2022, né? Quem me acompanha sabe da minha saga. Ai. Gente, quais os salmos do primeiro dia? Estão lá no grupo e também num link que tá na bio. O pessoal subiu tudo no link, todos os áudios. E a gente cruzou os assuntos aqui, né? A gente falou de política e falou do desafio. A luta é grande. Luta é grande. Pra quem não sabe, eu sempre tive aversão à política. Aversão à política. Cresci assim, né? E tinha convicção que a gente nunca ia se envolver com isso. Só que em 2022, nós ouvimos um chamado do Senhor. E quando eu falo nós, é porque eu sou aliançada com o meu marido, né, gente? Qual o desafio? Vocês não estão sabendo do desafio? Tô entendendo vocês, não. Eu vou contar pra vocês, tá? E aí, foi um ano muito intenso aquele ano para nós. Foi um ano de muitas transformações, de muitas decisões. Eu entendi realmente aquela frase que se os bons se calam, os maus prosperam. E é um desafio, não é um caminho estreito para mim, sabe? É um caminho estreito. Mas nós queremos obedecer e obedecer o quanto antes para acabar o quanto antes também, né? Então, é isso. Sobre o desafio, a gente tá fazendo 7 dias de salmos. 7 dias de salmos. Hoje é o 6º dia. Alguém me ajuda a lembrar? E aí, a gente tá fazendo esse desafio no grupo do Telegram, do WhatsApp, que tá na bio. No grupo do WhatsApp que tá na bio, que está na bio. Fernanda, Carol, descobri hoje que estou grávida. Parabéns, Fernanda. Se você não é mamãe ainda, seja bem-vinda à maior aventura da sua vida. Se você já é, seja bem-vinda mais uma vez
a aventura de gestar e ter mais um bebê em casa. Quinto dia. Então, nós estamos no quinto dia. E está sendo poderoso. Está sendo poderoso. Está sendo poderoso. Aprendi de orar e confessar a palavra para a vida. Nossa, seu café ficou forte. Com certeza, a maior aventura. É isso daí. Com certeza, é a maior aventura. Nunca mais será a mesma. Para entrar no desafio, é só entrar no link que tá no WhatsApp, tá? No WhatsApp urgente, que tá na bio. Os áudios estão dentro do grupo e estão num link que está na bio, tá bom? Se você não entrou, entra, faz o desafio, tá sendo tão especial. E eu vou até falar um pouco aqui. Gente, eu tô com um ring light aqui que ele tá chiando, tá me irritando. Acho que eu vou deixar assim. Não fica tão bom, mas vai ter outro desafio desse? Será? Vai depender de vocês. Meu nome é pronto, mas vai depender de vocês. Vocês estão compromissados, levando a sério, estão gostando? Gente, o que eu quero falar com vocês hoje? Ó, vou entrar aqui para mostrar para vocês. Tá vendo aqui o Instagram? Meu Instagram? Você vai clicar aqui, ó. carolmarcal.com.br/salmos. Ó, vai clicar bem aqui, ó. Tchup. E aí você vai colocar seus dados aqui. Digite seu melhor e-mail. Adorei isso daqui. Ai, ou seja, a galera deve ter um monte de e-mail. Eu tenho, né? Tenho. Aí, quero fazer parte do desafio. Você vai colocar aqui seu e-mail e vai, não quero fazer parte do desafio. Fechou? Ó, a galera tá falando, tá sendo bênção. Que bom. Pra mim também tá sendo transformador. 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 Pra quem não tá conseguindo entrar, coloca também no direct desafio. Manda no direct desafio que eles vão mandar o link pra vocês, tá bom? Fechou? Tá sendo enriquecedor, estou amando. Tá, agora eu quero saber o que vocês têm aprendido. Me falem, o que vocês têm aprendido? Qual foi? O que vocês têm aprendido? Assim, vamos falar de forma concreta. Qual foi a chave mais poderosa que vocês pegaram durante o desafio? Qual foi o aprendizado? Fala pra mim. Oi, Simone. Tudo bem, amada? Para mim, o mais maravilhoso foi família. Confessar a palavra foi transformador. A declaração, que é a confissão, né? Ler a Bíblia é edificante. Aprender a ler a palavra como é que é? Aprender a declarar a palavra, que coisa poderosa. Nunca mais você vai falar que não consegue orar. Nunca mais, você viu? Ai, mas eu não sei como orar. Confessa a palavra. Confessa a palavra. Confiar totalmente em Deus. Aprendi a orar a palavra. Glória a Deus. Orar a palavra
Fiquei mais próxima de Deus, relacionamento com Deus. Declarar a palavra forte, a Patrícia tá falando. Um beijo, Patrícia. Confessar a palavra. Gente, não sei como orar. Ou você tá naqueles dias assim que você senta pra orar. Óbvio que vão ter dias de orações que, ó, só cala. Só quieta o seu coração. Né? Porque a oração, ela é pra ser um momento de intimidade com o Senhor. E se você fica falando também igual uma maritaca, como que você vai ouvir? Não dá pra ter relacionamento, não dá pra ter diálogo assim, né? Então vai ter dias que no seu momento se aquiete. E eu acho que eu vou colocar as minhas percepções em relação ao desafio. É ter o compromisso com vocês de fazer a leitura, que eu também tô fazendo, né? Fazer a leitura, de confessar a palavra. Então eu tenho o compromisso de entregar isso para vocês. E tá sendo maravilhoso para mim ter esse tempo inegociável, sabe? Então eu não posso negociar, eu tenho que fazer. E tá sendo maravilhoso ter esse tempo. Ler a palavra é algo transformador, é algo que enche o nosso coração de fé e a gente vai falar sobre isso. Confessar a palavra já está pronto, a palavra está pronta aí, hoje é um alimento pronto. E ver o que mais me mexe comigo. Eu não quero que termine nunca mais. Adorei. É ver quão bons pensamentos o Senhor tem ao nosso respeito. Quão bons pensamentos Ele tem ao nosso respeito. E eu falei assim, gente, o que eu vou compartilhar com eles na live hoje? Que de alguma forma é uma extensão do desafio. E eu pensei, à medida que eu estou lendo e confessando, por mais que muitas coisas... Vocês gostaram do material? Que bom! Por mais que muitas coisas a gente fale, a gente ore, às vezes é desafiador a gente crer, nós crermos naquilo que nós estamos falando. Então você tá lá declarando, né, palavras de vida sobre a sua casa, declarando que não vai faltar provisão, que não vai faltar prosperidade, riquezas. Aí a sirene liga, né? Tipo, ó o perrengue que eu tô passando assim, como assim não vai faltar? E aí eu pensei, eu falei, gente, a fé é uma chave poderosa. E como a gente sabe se a gente tem fé ou não? Eu comecei a me fazer tantas perguntas sobre a fé. E eu não sei vocês, mas eu comecei, vamos fazer um desafio 365 dias. Ó, gente, vocês estão animados. Fé é uma chave poderosa. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a perceber, eu não sei se vocês já sentiram isso, ou se sentiram durante esse desafio. Eu comecei a perceber alguns pensamentos. Lembra que, gente, tudo isso começou em uma live que nós falamos sobre perceber os nossos pensamentos. Vocês lembram disso? A gente começou na live falando assim, começa a perceber os seus pensamentos, começa a perceber as suas falas, começa a perceber o que você pensa a seu respeito, o que sai da sua boca a seu respeito, ao respeito das pessoas que estão ao seu redor. E foi disso que surgiu a ideia de fazermos o desafio. Porque o desafio seria para que a gente fizesse uma faxina cerebral, uma faxina espiritual, uma faxina, uma limpeza, criando consciência dos nossos pensamentos
e substituindo pelas palavras de vida eterna. E aí, durante o desafio, eu comecei a ver alguns pensamentos. Por exemplo, ontem um dos meninos começou a reclamar de dor de ouvido. Começou a reclamar e entrou na piscina. Aí começou a reclamar de dor de ouvido. E aí o pensamento veio assim: nossa, será que ele vai dormir essa noite? Nossa, será que vai vir crise de dor de ouvido? Que eu já tive, ele já teve crise de dor de ouvido. E eu tinha muito quando eu era pequena. Era entrar na piscina, eu passava a noite inteira acordada. Eu e minha mãe, tadinha. Obrigada, mãe, te amo. E aí, ela ficava esquentando a fralda, colocando. Era um perrengue. E aí esse pensamento veio. Por quê? Porque eu tenho esse histórico dentro de mim. De não dormir à noite por causa de dor de ouvido. Não foi uma ou duas noites, foram várias que a minha mãe passou acordada. E aí, a hora que ele reclamou, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, e ele começou a chorar, e ele começou a chorar. E eu falei, poxa vida, não vai dormir de noite. Pensei. E aí, na mesma hora, eu falei assim, por que eu estou dando espaço a esse pensamento? Porque eu estou dando espaço para este pensamento. E aí, na mesma hora, eu falei assim, eu vou mudar a minha atitude. Então, na mesma hora, eu já botei a mão no ouvido dele. E eu olhei para ver se tinha alguma coisa, limpei uma cerinha que tinha, botei a mão. E na mesma hora eu declarei. Eu falei, filho, você já é curado. E a gente vai falar sobre isso daqui hoje. Eu falei, filho, você já é curado. E já fui pra ação, já fui caçar um remédio, já pinguei, sabe? Já pinguei, já fiz outra estratégia, já fiz uma inalação, porque ele tava com muita coriza também. Fiz uma inalação. E eu lutei contra esse pensamento. E foi uma experiência muito simples e muito clara daquilo que a gente dá de espaço. E hoje eu pensei, falei assim, é muito desafiador você saber se você de fato tem fé, ou o nível que está a sua fé. Porque a fé, ela é um exercício diário. E se você não se decidir pela fé, ela não vai acontecer naturalmente. A fé, ela é uma decisão. A fé, ela depende inteiramente e exclusivamente de você. Você precisa se exercitar. E eu queria que você fizesse nesse momento essa avaliação. Essa avaliação. Como que a gente poderia definir? De 0 a 10. De 0 a 10. De 0 a 5. De 0 a 5. Sendo que 0 você fala assim, minha 0 na verdade deveria ser menos 1. Minha fé está negativa. Tenho fé, na verdade, no que é descrente, no que é negativo. Vamos fazer esse exercício agora. Como você sente que está a sua fé? Fala pra mim. A minha fé sendo 0. É de 0 a 5, gente. Sinto que a minha fé, assim, ó, tá no ralo, que a minha fé tá bem ruim. E 5, 0 a 5, não 0 a 10. E 5, que, nossa, minha fé é top. Minha fé é sensacional. Gente, presta atenção, é 0 a 5. 0 a 5. 3, você sente que a sua fé tá média. 2, dá pra melhorar bastante.
está 2, está 1, está 2, está 3. 5 é assim, ó, topíssimo. 5 é a melhor, tá vendo montanha mudar de lugar. Tá vendo montanha se mover, tá vendo paralítico andar, morto ressuscitar. E não é só a sua fé em Deus, é a sua fé nas coisas práticas do dia a dia. Eu quero trazer essa consciência para vocês. Porque às vezes você tem fé em Deus. Não, tô sem aliança não. E mesmo se eu tivesse, eu adoro tirar aliança à noite, porque não sei o que acontece. Fica tudo... Minha homenagem a você, eu vou até tirar. Vai cuidar da sua vida. Vou até tirar pra poder ficar lá sem aliança. Fala aqui pra mim. Eu sinto que a minha fé... Porque assim, às vezes você tem fé no Senhor. Você tem fé no Senhor. Mas para as coisas práticas do dia a dia, essa fé escapole. Talvez você é aquela pessoa que vai na igreja, aquela pessoa que, crê intensamente, verdadeiramente no Senhor. Mas e a fé prática? E a fé diária? E a fé da dor de ouvido? Entende? E a fé da prosperidade? E a fé de um casamento abençoado? E a fé de que o que a palavra diz é real? Eu quero trazer essa consciência para você. Porque às vezes você acha que tem fé. Mas a fé, ela é prática e diária. A fé, ela não é uma entidade de tipo, amém, vai dar certo. Mas ela é um desafio diário. Onde você decide botar em prática a fé que você tem no Senhor. Porque não adianta você ter essa fé no Senhor se na prática do dia a dia você não chama a existência essa fé. Por quê? Porque você não vai viver a realidade daquilo que Deus te chamou para viver. É como se você fosse convidado para uma festa. É como se você fosse convidado para uma festa e você chega até essa casa. Você aceita o convite, você recebe o convite. Você aceita o convite. E você vai até o local da festa. Aperta na campainha. O Senhor abre a porta. O convidado, o dono da casa, o anfitrião abre a porta. Abre a porta e fala assim, pode entrar. Você vê, né? Do lado de fora ainda você vê a festa acontecendo lá dentro. Um banquete. Pessoas legais dentro da festa. Desfrute. Mas você não entra. Você fica parado na porta. Paralisado na porta. Você fica apenas contemplando o desfrute dos outros. E você não acessa esse desfrute. É essa fé que eu quero trazer consciência para vocês. É uma fé que não desfruta. É uma fé que apenas aceita o convite, mas que não acessa aquilo, o ingresso. A fé é um ingresso para você conseguir entrar. Ela é o convite para você conseguir entrar. E você fica ali do lado de fora, apenas olhando e contemplando. Então não se engane em achar que a sua fé é super, hiper, mega blaster. Tem muita coisa para melhorar. E o meu coração se enche de temor todas as vezes que eu penso na minha fé. Porque não existe
não existe uma regra para medirmos ela. Ela é, a gente sente, né? A gente sente aonde está o nosso desafio, mas não existe um termômetro. E vai ter momentos na nossa vida que a nossa fé vai estar assim, ó, nossa, nível hard. Mas vai ter momentos que a nossa fé vai estar extremamente abalada. Por isso que criar consciência em relação ao que de fato é a fé é essencial. Porque no momento que a tempestade vier, que as ondas, sabe quando você tá no mar e vem aquela onda forte nas suas pernas? Você tá ali, ó, com a água mais ou menos um quadril e vem aquela onda forte. Você tá firme, você tá com o pé no chão. Mas aquela onda vem e ela te tira do lugar. Quando você está praticando a sua fé, as suas bases, elas ficam firmes e inabaláveis. Eu quero trazer então para vocês 3 perspectivas em relação à fé, para que a gente consiga trazer essa fé, esse convite para nossa realidade, para que a gente consiga adentrar nessa casa, nessa festa. Para que seja prático e palpável para você e para mim o que é praticar a fé. Primeira coisa, em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, qual é a nossa primeira atitude em relação à fé no nosso dia a dia? É render graças, como se já fosse real, como se já se fosse realidade. Como que você pega essa chave? Como que você pega? Não vai acontecer. Já aconteceu. Como assim, Carol? Jesus já morreu na cruz. Jesus já pagou o preço. Pega isso daqui. Jesus já morreu na cruz. Jesus já pagou o preço. Entendem? Jesus já pagou o preço. Vocês querem que desative os comentários? Vou desativar um pouquinho então. É até bom que vocês concentram e eu também. Porque isso daqui tá bom, gente. Isso daqui tá bom. Presta atenção. Presta atenção. Como que eu pego a chave de viver como se já se fosse real? Não vai ser a sua atitude de fé que vai fazer com que aquilo se torne real. Por quê? Porque alguém já fez isso por você. Alguém já pagou o preço, alguém já te comprou, alguém já levou sobre si as suas mazelas, alguém já levou sobre si as suas dores, alguém já levou sobre si as suas enfermidades, alguém já pagou um alto preço de sangue por você. O preço já foi pago. O convite já foi entregue. A festa já foi preparada. O banquete já está pronto. Você não precisa fazer o banquete. Você não precisa. Já está pronto. Já está disponível. O Senhor já fez. Gente, isso daqui é poderoso. Se vocês entenderem, o Senhor já fez. Ele já morreu na cruz. Já aconteceu. Ele já foi pregado no madeiro. O sangue dele já foi derramado. Já foi. O que nós precisamos fazer? Acessar. Acessar. E como que nós acessamos? Rendendo graças.
Porque quando você rende graça, você... É como se assim, você fala assim, me dá uma xícara de café, por favor. Ou me dá um copo de água. A pessoa vem te dar. A hora que ela te entrega, o que você fala? Obrigado. Muito obrigada. Até a Bebela já sabe disso. Alguém faz algo pra ela, ela fala assim, obrigada. É tão linda. Por quê? Porque é real. É real. Alguém fez algo por você. E você acessou esse favor. Alguém te entregou um copo de água. Alguém te entregou algo que você pediu. E você acessou. Então, quando você acessa, você agradece. Entende? Vocês estão me acompanhando? Então, quando você entende isso, você entende que Jesus já fez. Então, como que eu acesso? Rendendo graças. Vivendo como se já fosse real, porque é. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão se alegrar com aquilo que vocês desejam. Né? Se você quer acessar uma mudança de rota e você não consegue mudar de rota na sua vida tá ali na mesma coisa. O que você vai começar a fazer? Você vai começar a ver essa mudança de rota. Você vai começar a enxergar um novo estilo de vida. Vamos dar um exemplo. Você quer se alimentar melhor, mais saudável. E você não consegue. Você vai começar a enxergar, a visualizar e ver você se alimentando saudável. Você vai começar a se alegrar, porque agora você consegue se alimentar saudável. Vamos pegar um outro exemplo de cura. Vamos falar de um filho que está enfermo. Vamos pegar o caso do Miguel. É o Miguelzinho que estava com dor de ouvido. Você vai começar a olhar para o seu filho que está com uma enfermidade, que está com algo. E você vai começar a ver e a agradecer. Senhor, a hora que eu botei a mão, eu falei, Miguel, você já é curado. E eu falei assim, obrigada, Jesus, porque o Senhor já curou o Miguel. Eu acesso agora um novo ouvido. Eu acesso agora o seu sangue. E eu agradeço. E eu já agradeço. Porque ele já é curado. E eu já comecei a ver ele brincando, sem reclamar. E eu comecei a ver ele dormindo a noite inteira. E eu me alegrei. Carol, como assim? Isso é loucura. A fé é loucura. É loucura para o mundo. Nós somos loucos para o mundo. Mas isso é viver pela fé. Então, à medida que você estiver ali confessando a palavra no desafio, à medida que você estiver declarando a palavra no desafio, não dê espaço para a dúvida. E se a dúvida vier, ela vai bater a porta, ela vai tentar entrar. Não pense que ela nunca mais vai aparecer, muito pelo contrário. Só que você agora tá com a sirene ligada, você tá em alerta. Você está em alerta. Você não vai deixar mais a dúvida entrar. Então, quando ela bater a porta, você vai combater. É como se fosse os anticorpos. É uma luta contra o vírus que tenta entrar dentro do seu organismo. Então, quando a dúvida que esse vírus tentar entrar dentro de você, você vai ser como os anticorpos, você vai estar em alerta e você vai combater. Então, quando a dúvida vier, será que essa criança vai dormir? Será que eu de fato vou prosperar? Será que de fato esse projeto vai dar certo? Sim, vai dar certo. Sim, já deu certo. E comece a se alegrar, e comece a se regozijar, e comece a declarar, e comece a visualizar você desfrutando desse projeto, e comece a visualizar você acessando isso. Por quê? Porque já aconteceu. Jesus já pagou o preço. Já aconteceu, já está disponível. Você simplesmente precisa acessar.
Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. É a convicção de fatos que não se veem. Então, a primeira atividade, a primeira ação, vamos dizer assim, a primeira ação que nós vamos desenvolver a partir de hoje é dar graças, é render graças. Pegaram? Primeira é render graças como se já fosse realidade. A segunda, a palavra diz, o tanto que é poderoso este desafio que nós estamos ouvindo, que nós estamos fazendo. Em Romanos 10:11 diz que a palavra, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu até abrir aqui, ó. Meu celular tá mais fácil para ler para vocês. Deixa eu abrir os comentários um pouquinho. Coloca para mim aí, gente. Número 1. Render graças. Render graças. Número 1, render graças. Como se já fosse real. É real. Mudou a chave aí? Vocês conseguiram entender essa questão de Jesus já ter pago o preço e você só precisa acessar? Eu gosto de ver, gente, eu visualizo, sabe como? A minha mão esticando e acessando. Quando eu falo acessar, eu fiz essa associação. Acessar para mim é esticar as mãos e acessar. É meu, tá aqui, ó. E acessar. Já está disponível. Em Romanos 10:11 diz: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que a gente está fazendo no desafio? Nós estamos lendo a palavra e nós estamos confessando em voz alta. Quando a gente confessa, a gente ouve. Por isso a importância de ir à igreja, ouvir a palavra, compartilhar a palavra com outras pessoas, ler a palavra, ou ouvir pregações, assistir pregações e estar em todo o tempo se alimentando da palavra. Alimentando da palavra, porque a fé, isso aqui é uma outra chave poderosa. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quem aqui que está fazendo o desafio sentiu o coração mudar depois que começou a fazer o desafio? Sentiu o coração aquecer, estava com o coração frio e sentiu o coração aquecer com a palavra que estava lendo, com a palavra que estava confessando. Alguém aqui sentiu isso? Por quê? Porque a gente tem que expor a nossa mente. Ó, Daniela, eu senti. A Jane, eu senti. Tudo mudou. Coração fervendo. Por quê? Porque nós estamos nos expondo à palavra. Ó, vou ler outro versículo aqui para vocês. Em Jeremias 1:2 diz assim, 1:12, Jeremias 1:12. Disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por que a gente tem que se expor à palavra? Porque a palavra é a verdade. O Senhor é fiel. O Senhor não mente. O Senhor não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Aqui em Jeremias 1:12 diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então o Senhor, imagina uma corda, o Senhor é ponta firme. Ele não vai soltar a corda. Pode confiar. Ele não vai soltar a corda. Então, entre
nessa atmosfera de crer na palavra com a atitude, com a certeza de que aquilo é real. De que aquilo é real, porque o Senhor zela pelo que Ele diz. Então você precisa expor a sua mente a essa palavra. Porque o nosso inconsciente, ele nos expõe à murmuração. Ele nos expõe à descrença. Ele nos expõe aos fatos reais, né? Esse versículo que eu vou ler agora, ele diz tudo. Ele nos expõe à realidade do mundo real. E eu, tantas vezes, gente, eu falo assim, eu estou falando a realidade. Não é que eu estou descrente, mas é a realidade. Como se isso fosse muito maduro. Mas, na verdade, se você simplesmente olha para a realidade e permite que ela adentre dentro do seu coração e na sua mente, ela vai te corroer, te corromper. Porque em Romanos 12, 2 diz, esse versículo é poderoso. Em Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não podemos nos conformar com este século. Pare de olhar para as coisas que acontecem. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Pare de olhar para os fatos. Para os fatos terrenos, para os fatos naturais. E achar que você é madura demais. Eu sou realista. Você vai se ferrar. Você vai se lascar. Para com isso. Se às vezes as coisas não saem do lugar porque você é madura demais. Mas você já se conformou com esse século. Você já se conformou com a corrupção na política. Eu já havia me conformado. Eu sei que esse mundo jaz no maligno. A palavra diz, mas a palavra também diz, não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Esse mundo jaz no maligno, mas nós não podemos nos conformar. Por quê? Porque o Senhor nos deu promessas. Nós temos a terra por herança e nós devemos tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Você tem que adentrar dentro da festa. Você tem que acessar porque essa festa é para você. O banquete é para você, está disponível para você e não sou eu que estou falando. É o sangue de Jesus na cruz que clama por você. Gente, não sou eu que estou falando. É o sangue de Jesus derramado naquela cruz que clama por você. Que clama para que você acesse tudo aquilo. Gente, presta atenção nisso, não te revolta. Saber que Jesus pagou um preço alto. Jesus desceu da sua glória. Ele desceu do seu trono de glória. Viveu nessa terra como homem. Ele viveu tudo aquilo que eu e você vivemos. Ele enfrentou esses desafios. E desafios muito maiores, na verdade. Gente, eu adoro fazer essa análise de Jesus. Para mim, ela é assim, ó, segmentada. Jesus desceu do seu trono de glória. Ele não precisava fazer isso. Jesus viveu os nossos desafios. Ele não precisava fazer isso. Jesus nunca pecou. Essa para mim é a mais extraordinária de todas. É Jesus ter vivido nessa terra e nunca ter pecado. E Jesus se entregou naquela cruz
em um madeiro, para que eu e você pudéssemos acessar essa palavra. Ele nos deu essas chaves poderosas para que a gente pudesse acessar essa palavra. Só que eu e você preferimos viver a realidade. A realidade, não é verdade? Não sou eu que estou falando, é o sangue de Jesus que clama. Não se conforme. Não se conforme, acesse aquilo que o Senhor tem para você. Então, o segundo ponto é, expor a mente. Vou colocar a mente exposta. Então, o primeiro ponto é render graças. E o segundo ponto é mente exposta. Mente exposta. Coloca aí, gente. Segundo ponto, mente exposta. E o terceiro, nós vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é, o terceiro e último. Tem tanta coisa pronta. Tem tanta coisa pronta que tá esperando, sabe o quê? Uma ação. Um posicionamento. Deixa eu colocar outro versículo aqui para vocês. Romanos 10:10 diz. Romanos 10:10 diz. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que está falando aqui? Quando diz que a boca confessa para a salvação, está falando de uma atitude. Ou seja, você crê no seu coração e com a sua boca você confessa. Quando você confessa com a sua boca, é como se você propagasse aquilo que você crê. É como se você verbalizasse, é como se você... É uma atitude, é como se você agisse em prol daquilo que você crê. Então, isso daqui que eu trouxe para vocês é um passo a passo. Carol, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Primeira coisa, renda graças. Renda graças, lembra? Quando eu falar de render graças, lembra. Jesus já fez na cruz. Lembra da cruz. Lembra da cruz. Render graças. Lembre da cruz. O segundo ponto. Carol, mas eu sinto que eu ainda não creio. Eu sinto que eu ainda não creio. Começa. Lembra. Adultos fazem o que precisa ser feito. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Primeira coisa. Comece rendendo graças. Não creio ainda, mas renda graças. Abra sua boca e declare: Senhor, eu declaro, eu já sou curado, eu já sou curada. Segundo ponto, se exponha a sua mente à palavra que transforma. Aquilo que você expor à sua mente, você vai crer. Aquilo que você expor à sua mente vai se tornar realidade. Porque a nossa mente, ela é condicionada. Só que o negócio que todo mundo quer expor a mente, a série de Netflix. Todo mundo quer expor a mente, a Reels do Instagram, a TikTok, aos videozinhos do TikTok. É a isso que vocês querem expor a mente de vocês. Aí depois não sabe por que a vida tá... Eu ia falar uma palavra aqui, mas tá uma porcaria. Depois não sabe por que a vida tá terrível, por que a vida não sai do lugar. Mas olha o que você tem comido. Olha do que você tem se alimentado.
Então, Raquel, eu não tenho nem TV em casa. Excelente. Isso já é um grande passo, porque assim, a grande mídia é, né, é um desespero, é um desserviço. Mas, o que a galera fez? Saiu a TV da parede e a TV veio pro celular, pra mão. Entende? A TV veio pra mão, veio pro computador. Ah, mas é só uma sériezinha pra relaxar? Não, tá certo, eu assisto, gente. De vez em quando eu assisto, o problema não é você assistir. O problema é isso virar o seu alimento. É isso virar o seu alimento diário. Não tem problema nenhum. Tenham bom senso e sejam ponderados. Mas é isso virar seu alimento diário. E aí eu te faço um desafio. A próxima vez que você parar de frente à televisão para assistir uma série, ou assistir um filme, a hora que você desligar essa televisão, se avalie e veja se existe uma vontade naquele exato momento de orar, de ler a palavra. Agora assista um filme cristão. Assista um filme cristão. Assista A Paixão de Cristo ou até desenho infantil cristão. Faça esse desafio. Qualquer coisa. Tem uns filmes bem legais, como é que chama? Entrou um filme no Netflix que chama Quarto de Guerra. É o Quarto de Guerra que chama, né? Maravilhoso. Já assisti e quero assistir de novo. The Chosen, apesar dele não ser cristão, né? The Chosen. Que é maravilhoso. A Cabana. Assista esses filmes. Quando você termina de assistir, A Prova de Fogo é um filme maravilhoso para casamento também. Quando você terminar de assistir, avalie o seu coração. Seu coração vai estar pegando fogo. Gente, esse é um exercício maravilhoso para você perceber aquilo que você ingere, aquilo que você coloca para dentro. Só que eu sei que é tentador ficar nas redes sociais. Só que aí, mais uma vez, a gente volta para um comportamento infantil, caprichoso, ou um comportamento de um adulto maduro, que sabe e faz aquilo que precisa ser feito. Se vocês de fato querem desfrutar do melhor dessa terra, vocês têm que deixar as coisas de menino para trás. Vocês têm que deixar as coisas de crianças para trás, os comportamentos de criança. E ter atitudes maduras, atitudes adultas, responsáveis. Nós somos muito infantilizados, nós somos adultos frágeis. Essa é a verdade. Qualquer coisinha nos dói. E eu me coloco nisso. Qualquer coisinha nos dói, sabe? E agora mais do que nunca, é uma geração frágil demais. É um povo coitado demais. Eu, gente, trabalhei só em uma empresa. E a empresa dos meus pais. Eu cresci dentro dessa empresa. Eu me tornei gestora dentro dessa empresa. Não comecei como gestora, comecei como uma menor aprendiz lá. Aí depois eu comecei como menor aprendiz, depois eu passei para outra função. E aí depois eu me tornei gestora. Porque, né, às vezes quando pensa que é a filhinha do papai, o negócio já chegou pronto. Não, eu tive que aprender. Mas, em se tratando de mercado de trabalho, e óbvio, né, quem tem empresa familiar sabe o quanto é desafiador. Nossa! Eu não tive uma coisa, mas eu tive outra. Que é o que eu vou falar pra vocês. Eu não tive
um chefe, sabe, para que eu precisasse prestar contas, ou um chefe que fosse duro comigo. Eu não tive isso, porque meu pai era muito amoroso comigo dentro da empresa. Mas eu tive muitos conflitos familiares, brigava muito com meu irmão. O nosso relacionamento foi minando assim, ó. Brigava com meu irmão, desentendia com a minha mãe. E assim, era assim, final de semana a gente falava só sobre a empresa em casa. Era terrível. Por que eu tô contando isso? Porque apesar de ter tido esses conflitos, eu não aprendi a trabalhar em uma grande empresa. Diferente do Pablo, né? Que tem um histórico na Brasil Telecom, que já foi perseguido na Brasil Telecom, que já foi... não sei qual que é a palavra certa, se é abusado ou violentado, né? Lá dentro. Então, eu vejo ele resolvendo as coisas, ele aguenta muito tranco. Deus preparou ele muito pro que ele tá vivendo. Ele aguenta muito tranco. E aí eu vejo ele como gestor resolvendo. Ele é muito objetivo, ele é muito direto, ele é muito eficiente. E eu olho aquilo, eu falo assim, Jesus, eu não tenho toda essa carga. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você, como eu, não tem essa carga. Porque hoje em dia é tudo muito assim, ó. Sabe? É tudo muito assim. Nossa, ela falou na rede social que eu sou feia. Eu postei um vídeo aqui falando sobre, né, mulher não ser chata e parar de reclamar, porque fica reclamando que o marido não ajuda. Um vídeo antigo. Reclama que o marido não ajuda. Aí quando o homem vai ajudar, reclama do que ele faz. E eu acho que teve gente que não entendeu que eu estava falando com uma autoridade de causa. Porque eu já fui dessas. De que reclamava. Nossa, mas você não me ajuda com os meninos. E aí a hora que o Pablo ia trocar a fralda ou vestir a roupa, eu falava assim, nossa, mas por que você vestiu o menino assim? Sabe? Ou eu reclamava, não, mas você não cozinha, e você não faz, né? Aí a hora que ele ia pra cozinha, eu ficava lá enchendo o saco dele. Por que você tá picando linguiça assim? Por que você tá picando a cebola assim? Sabe? Aí teve gente que não entendeu isso. Teve gente que não entendeu isso. Então nós somos uma geração muito vitimista, muito coitadinha. É preciso amadurecer. Deixe as coisas de menino, deixe as coisas de criança. Você tem que se expor ao amadurecimento. Você tem que se expor. Pare de querer ser o centro do universo. O mundo não gira ao seu redor. Você tá aqui para servir. Você tá aqui para fazer a sua parte, fazer aquilo que precisa ser feito. Faça aquilo que precisa ser feito. Se exponha sua mente àquilo que você quer. Não adianta você ficar expondo a sua mente para coisas infantis, para comportamento. Não adianta você expor o seu paladar. Eu acho tão bonitinho quando eu vejo um adulto falando assim, ó, com todo orgulho do mundo. Ai, porque o meu paladar é infantil. Gente, me ajuda. Seu paladar é infantil porque você quer. Seu paladar é infantil porque você tem orgulho de falar que seu paladar é infantil. Vocês acham que eu gosto de comer berinjela? Não gosto, gente. Verdade, eu não tenho prazer em comer nenhum dos legumes. Mas eu como. Eu como porque eu preciso comer. Eu boto no meu prato porque eu preciso comer e eu como porque me faz bem. Porque meus filhos precisam me ver comendo para querer comer. Eu tenho um aqui que se deixar ele come só a salada, do tanto que ele gosta.
Ele come a salada dele e o dia que, porventura, eu tô com pressa, eu vou direto no prato principal, ele fala, posso comer a sua? Por quê? Porque viu. Porque teve esse exemplo. Então para com esses comportamentos infantis. Para. Você vai viver aquilo que você está disposto a acessar. Por que eu tô fazendo essa perspectiva? Essa retrospectiva do que a gente falou? Porque para você agir, para você acessar, você precisa deixar esses comportamentos infantis. Você precisa ter uma atitude madura, uma atitude de fé, um posicionamento de fé para acessar aquilo que já está disponível para você. Porque tem muita coisa que já está pronta. Tem muita coisa que já está pronta. E que só falta você sair desse lugar de vítima. Desse lugar de coitadinho, de coitadinha. Mas você está nesse lugar porque você prefere ficar na série da Netflix. Porque você prefere ficar rolando o dedo nas redes sociais. Mas você não quer sentar e ler a palavra. Você não quer sentar e confessar a palavra. E vamos ser bem sinceros. Quando o seu coração tá frio, é difícil fazer isso daqui. Por isso que eu botei desafio. Desafio, 7 dias de salmos. Porque é difícil. Porque é difícil você sentar quando você tá tão ocupado com tanta coisa que tá acontecendo, quando sua mente tá a 1000 por hora. Quando seus pensamentos estão acelerados, seu coração tá preocupado, você tá angustiado. É difícil você sentar para ler a palavra. E aí você lê e fala assim, o que esse negócio aqui tá falando? Eu não tô entendendo nada que tá falando aqui. Porque o seu foco está em outro lugar. Então realinhe o seu coração com o coração de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor, Ele não vai fazer o que você quer. Ele não vai. Porque o Senhor não está aqui para te servir. Ele é um Deus soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Só que esse Deus soberano sobre todas as coisas, ele tem bons pensamentos ao seu respeito. O que você e eu precisamos fazer é alinhar o nosso coração com o coração dele. É alinhar as nossas vontades com as vontades dele. O Senhor, ele não faz mágica. O Senhor opera milagres. O Senhor, ele age de acordo com a palavra dele. Então, somos eu e você que precisamos nos alinhar à palavra. Se às vezes você não tem vivido o melhor dessa terra, é porque você não está alinhado com aquilo que Deus sonhou para você. Com aquilo que Deus te chamou, com o propósito para o qual ele te chamou. Você precisa se alinhar. Você precisa se alinhar. Você não é o centro do universo. Para de colocar, sabe? Dentro de nós existe uma cadeirinha. Existe uma cadeirinha. E você pode colocar nessa cadeirinha o seu ego, o seu eu. Ou você pode colocar o Senhor no centro. O Senhor nesse lugar. E se você fizer isso, você vai começar a agir com mais maturidade. Peraí, deixa eu ser consciente. Se eu não tenho vivido o que eu quero viver, é porque as minhas prioridades estão em outro lugar. É porque eu prefiro comer uma bolacha, um biscoito, do que fazer uma refeição saudável. Você vai colher o fruto disso. E se você não decidir colocar em prática as atitudes de fé, você não vai colher os frutos do que a fé tem para te proporcionar. Entende? Então eu quero muito chamar a atenção de vocês hoje para isso. Saia dessa posição de vítima em relação à sua fé, em relação ao que Deus tem para você. Tome essa posição de governo. O Senhor te deu.
Tome essa posição de governo. Decida render graças, decida expor a sua mente, sabe, o tempo inteiro. Gente, eu já falei isso aqui outras vezes, eu vou falar de novo. Não vou contar a minha história do que aconteceu, mas eu não escuto música secular. Hora ou outra, muito raramente, eu coloco uma música para as crianças de algum tema, de alguma coisa legal, alguma coisa divertida, igual, por exemplo, pão, 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 pão de queijo. Mas no dia a dia, você não vai chegar na minha casa e vai ver uma música qualquer secular tocando. Não vai. Eu não consigo. Eu tive uma experiência forte com o Senhor nessa questão. Carol, então é errado? Não. Isso é a minha experiência. Eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Em um outro momento eu posso contar. E desde então eu não consigo. Você não vai me ver entrando dentro do carro e colocando uma música assim. O meu coração não se alegra. Eu não sinto que é um alimento sólido e saudável. Então se cerque o tempo inteiro por aquilo que é a palavra. Por aquilo que é a palavra. Você vai acompanhar conteúdos aqui, acompanhe conteúdos que vão te edificar. Você vai assistir alguma coisa na TV, avalie. Gente, eu quero falar algo com vocês. Algo que aconteceu essa semana. Eu estava assistindo um filme. E aí, teve uma cena nesse filme de um beijo homoafetivo. E na hora que teve, o meu filho Benjamin viu aquilo e falou assim: mamãe, por que você tá assistindo isso? Gente, eu fui constrangida pelo meu filho. O filme não era sobre isso, mas teve isso no filme. Que assim, hoje tá impossível, né? Tá impossível. E o que eu ensino pros meninos? Eu ensino pra eles a terem um filtro daquilo que eles assistem. Eu falo, olha, tem muita coisa que não edifica. Eu uso muito essa palavra com eles. Tem coisas que não edificam. Eu quero que vocês tenham esse bom senso. Quando vocês estiverem assistindo, saibam que o Espírito Santo habita em vocês. Eu quero que vocês permitam que o Espírito Santo seja sensível para te dizer se edifica ou não aquilo que você está assistindo. Aí, ele falou assim, mamãe, por que você está assistindo isso? Não, gente, tudo novo no Netflix agora tem, tá? É uma... Qual que é a palavra? É uma doutrinação absurda. Então estejam muito atentos, porque por mais que... Gente, eu não tenho nada a ver com o que cada um faz da sua vida. Mas eu tenho tudo a ver com aquilo que entra dentro da minha casa e dentro da minha mente. Se eu ficar expondo a minha mente a isso, isso vai ser o meu alimento. Entende? E aí, ele falou isso e eu falei, filho... Ele, por que a senhora tá assistindo? Eu falei assim, filho, o filme era sobre outra coisa e teve essa cena. Aí ele falou assim, mamãe, mas isso edifica? Na verdade eu perguntei, eu falei assim, por que você está perguntando por que eu tô assistindo isso? Ele falou assim, porque isso edifica? E eu falei, não, filho, isso não edifica. Na verdade, a hora que ele falou, eu já pausei o filme, na verdade. Quando ele falou, eu pausei, foi isso que aconteceu. Eu pausei e falei, filho, mãe, por que você tá assistindo isso? Eu pausei e falei, filho, você tem razão, eu não vou assistir mais. E aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, por que você perguntou o porquê que a mamãe tava assistindo? Ele perguntou, porque isso edifica? E foi uma experiência muito forte pra mim. Ver o meu filho tendo consciência. É óbvio que ele erra, pelo amor de Deus. Tem 8 anos de idade.
É óbvio que eu tenho que ficar atenta a tudo que eles assistem. É óbvio que hora ou outra eles assistem coisas que não edificam. Esses dias eles assistem. E aí eles aprendem que não edificam. Esses dias eles estavam assistindo... Eu cheguei, eles estavam assistindo Pernalonga lá, Looney Tunes. Gente, é engraçado, é divertido, eles morrem de rir. Só que aí eu converso. Eu falo assim, esse desenho tá edificando vocês? O que vocês estão aprendendo com esse desenho? Vocês estão aprendendo a fazer palhaçada, a desonrar. O que fulano de tal faz? Ele é desonesto, ele é malandro. Entende? É por esse caminho que a gente tem que ensinar os nossos filhos. Óbvio, tem coisas que são veemente proibidas. Veementemente. Tá certo isso? Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Pra te mostrar que você tem que ter uma atitude, uma decisão e uma posição. Porque muita coisa já tá disponível, mas se você não agir, se mover pela fé, você não vai viver o extraordinário de Deus pra você. Você não vai adentrar a essa festa. E você não vai desfrutar desse banquete. Você precisa se mover pela fé. Você precisa agir pela fé. Então, a partir de hoje, depois dessa live, a partir do desafio de hoje, você vai se posicionar diferente em relação ao desafio. Você vai confessar essa palavra crendo que ela é real, verdadeira e poderosa. Amém? Amém? E vamos finalizar essa live orando? Eu sinto orar. Vamos finalizar essa live orando. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo e as suas misericórdias não têm fim. Pai, eu oro nessa manhã para que cada uma dessas pessoas que estão aqui na live, para que essa palavra realmente seja como uma semente plantada em solo fértil, como uma flecha que acerta o alvo. Deus, e que nós tenhamos atitudes não mais de crianças, mas de adultos maduros. Adultos que fazem aquilo que precisa ser feito. Adultos que, se querem que a sua fé cresça, vão tomar as atitudes corretas. Pai, nós queremos uma fé inabalável. E eu falo por mim, eu decido cada dia mais expor a minha mente, aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Eu decido expor a minha mente a sua palavra. Eu decido expor a minha mente aquilo que edifica, aquilo que abençoa. Senhor Jesus, e eu decido guardar o meu coração daquilo que não é um bom alimento para mim. Pai, eu decido, ó Deus, agradecer. Eu decido render graça todos os dias por aquilo que eu não consigo ver, mas que já é real. Eu decido, ó Deus, por aquilo que eu não consigo ver com os meus olhos naturais. Eu declaro sobre você uma nova autoridade, uma nova atitude, uma nova vontade. Eu declaro sobre você uma vontade forte para fazer aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você palavras de graça. Eu declaro que todas as vezes que um pensamento negativo vier, uma palavra de morte, você vai declarar o oposto. E por mais que você não creia, você vai declarar. E você vai condicionar a sua mente. E você vai declarar palavras de vida sobre a vida dos seus filhos. Você vai declarar palavras de vida sobre o seu casamento. Você vai declarar palavras de vida sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos declarar palavras de vida. Pai, eu declaro que nós vamos agir. Agir, porque já tem muita coisa disponível para nós. E eu declaro que nós vamos acessar cada uma delas.
cada uma daquelas bênçãos que o Senhor já disponibilizou, cada uma das promessas, nós iremos acessá-las. Pai, eu declaro, ó Deus, um crescimento, uma nova medida de fé sobre nós. Eu quero uma nova medida de fé. Você quer uma nova medida de fé? Escreve assim, eu quero. Escreve assim, eu acesso uma nova medida de fé. Eu acesso uma nova medida de fé. Faz agora. Estica os seus braços assim, ó. E faz assim, ó. Eu acesso uma nova medida de fé para minha vida. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Eu acesso uma nova medida de fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vá pro desafio agora com outra cabeça. O desafio tá quase acabando. Falta 6 e 7. 2 dias. Nosso desafio tá quase acabando, mas eu tenho certeza que você vai fazer esses 2 últimos dias de uma forma diferente. Você vai acessar. E à medida que vocês estiverem ali confessando a palavra, visualizem, vejam, acessem. Amém? Amém, amém, amém. Para quem não tá conseguindo entrar no desafio, tem um link na bio. Você pode mandar no direct também, desafio. Fechou? Combinado? Gente, que vocês tenham um dia extraordinário. Eu falei que eu ia fazer meia hora de live. Eu nem falei isso pra vocês, mas eu pensei, falei assim, nossa, hoje eu vou fazer só 30 minutinhos. Senhor. Mas foi poderoso, foi muito bom. Pra mim e creio que pra vocês também. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Acesse aí.